Olha aqui nós, mais uma vez, conversando sobre processo civil, falando sobre recursos. Hoje eu vou começar a aula um pouco diferente. Vou falar de um vídeo que eu recebi e eu gostei do vídeo. Acho que todo mundo deve conhecer, porque eu que conheço as coisas por último, né? É um vídeo do Arnold Schwarzenegger conversando com o filho. Coloca no YouTube assim, Arnold motivacional, vai aparecer o vídeo. É bem bacana o vídeo, é um diálogo que tem o pai e o filho, o filho falando que não era para o pai lutar, que não sei o que, tá sobre o Rock Balboa, lá coloca rock motivacional, vai aparecer a mesma coisa. Em resumo, o filme diz assim, que a pessoa que mais chama a sua atenção é aquela que mais te ama. Pense nisso, você que está estudando, às vezes a gente brinca, a gente fala que você estudou pouco, mas é porque a gente quer que você passe. A nossa satisfação é que você alcance o seu lugar de verdade. Que não fique aí para o resto da vida, não, tem que lutar mesmo. E aquela pessoa que está lá em casa também, que vai estar, às vezes, chateado com você, te chama para comer uma pizza, e você fala, não, eu tenho que estudar, ela briga com você, mas ela é a pessoa que mais te ama também. Então, preste atenção, saiba dividir seus compromissos, horário para estudar, horário para lazer, porque a gente também é filho de Deus, né? E nós precisamos ter, sim, lazer. Não vamos acabar com seus relacionamentos por conta de outros afazeres. Saiba dividir o seu tempo. E essa pessoa que está chamando a sua atenção é uma das pessoas que mais ama você. Tome cuidado, tome nota disso. Veja o vídeo, é bem bacana, bem legal. Meus abraços de sempre para o meu povo baiano, que eu gosto demais da conta, para o meu povo mineiro, que eu gosto demais da conta. Enfim, grande abraço para esse Brasilzão todo que manda e-mail para a gente. Forte abraço para o meu Mato Grosso, que eu moro nele. Um grande abraço pessoal da Baixada Cuiabana. Um grande abraço para todo mundo. Pessoal de Cáceres, forte abraço para vocês também, dessa terrinha aí que eu saí. Quem mais que me mandou e-mail? O professor não lembra, o professor não anotou e o celular do professor não está aqui agora. Grande abraço para todo mundo, beleza? E agora, vamos que vamos, porque atrás vem um monte de gente aí, não vai alcançar nós não, beleza? Recursos, terceira aula de recursos, falamos na aula passada sobre os requisitos de admissibilidade recursal. Já falamos na primeira aula sobre o conceito, sobre os princípios, sobre os requisitos de admissibilidade recursal. Lembra que nós dividimos os requisitos de admissibilidade recursal em dois grandes blocos, requisitos extrínsecos e requisitos intrínsecos. São 7 os requisitos de admissibilidade recursal. Os intrínsecos, vamos lembrar. Requisitos de admissibilidade recursal intrínseco. Está ligado ao processo, ao recurso. Cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo de direito de recorrer. E os requisitos de admissibilidade recursal extrínseco, de fora do recurso. Nós começamos com a tempestividade, tempo. Depois nós falamos de regularidade formal. O recurso tem que ter forma, tem que ser direcionado para o lugar certo. E por fim nós falamos de preparo, dinheiro, money, tchutchu, bereré, como diz alguns lugares. E agora nós vamos falar sobre os efeitos dos recursos. Lembrem que nós estamos falando de teoria geral. Quando nós falarmos do recurso em específico, cada um deles, nós vamos ter que voltar para relembrar. Esse recurso tem só o efeito X, esse recurso tem o efeito Y. Em relação aos requisitos de admissibilidade recursal, esse recurso, a tempestividade dele, o tempo é de tal prazo e assim sucessivamente. Beleza? Então, falando de efeito dos recursos. Efeito dos recursos. Qual o efeito que a interposição do recurso possa fazer na minha sentença? Primeiro, lembra o que é conceito de recurso? Recurso é um prolongamento. Se eu recorri, é porque eu tenho interesse. Se eu tenho interesse, é porque eu perdi. Lembra? A parte vencida tem o direito de recorrer. A parte vencida tem o interesse para recorrer. O sucumbente tem interesse em recorrer. Se o sucumbente tem interesse em recorrer, é porque ele perdeu.
que ele quer fazer? Obstar o cumprimento daquela sentença. Obstar que aquela sentença transite em julgado e faça lei entre as partes. Obstar que aquela decisão seja efetivamente cumprida. Obstar que aquele pronunciamento se efetive no mundo jurídico. Em resumo, o efeito obstativo é de todos os recursos. Impede o quê? A efetivação da tal da coisa julgada. Lembra da coisa julgada? Uma vez transcorrido determinado prazo, o recurso é lei entre as partes. E se o recurso é lei entre as partes, fez coisa julgada. Eu não posso mais recorrer. Professor, eu ouvi falar de uma tal de ação rescisória, vamos falar sobre ela bem no finalzinho. É ação, não é recurso. Sendo ação, não temos que falar aqui, beleza? Então, o primeiro efeito que nós temos que perceber em todo recurso é exatamente o efeito obstativo. Ele obsta o quê? A realização da coisa julgada, a efetivação da coisa julgada. A minha sentença foi proferida, eu tenho um determinado prazo. Cadê a outra lapiseira? Eu tenho um determinado prazo. Se nesse prazo eu recorrer, aqui para chegar que eu deveria ter 15 dias, eu me interpus no 14º dia, obstou os efeitos da sentença. A sentença não vai fazer coisa julgada, ou seja, vai interromper o prazo e aí vamos esperar julgar o recurso para depois falarmos em coisa julgada. Então, o efeito obstativo, ele obsta o quê? O efeito tem a possibilidade de adiar a coisa julgada. Ele tem a função de adiar a coisa julgada. Beleza? Simplesinho assim. Aula de efeito, a gente é muito rápido. Efeito devolutivo. Aí a gente pode, talvez, dispendiar um pouco mais de tempo. Eu não gosto de falar perder tempo. Ninguém perde tempo. A gente perde tempo, às vezes. Nem dormir é perda de tempo hoje em dia, né? Mas dormir 10 horas por dia é perda de tempo. Então nós vamos dispendiar um pouquinho mais de tempo para falar de efeito devolutivo. Efeito devolutivo dá aquela nítida sensação de que eu estou devolvendo. Mas como é que eu vou, olha aqui para tio, como é que eu vou devolver algo para o tribunal se nunca foi dele? O processo começou lá no juízo de Pirapozinho do Norte. A capital é Pirapozão do Norte. Ele nunca foi de Pirapozão, como é que eu vou devolver para Pirapozão? Na verdade, não é devolver o processo, é efeito que é devolvido. É a transferência daquele julgado para um órgão hierarquicamente superior. Vamos transferir para esse órgão toda a matéria que foi impugnada. Esta aqui é a matéria impugnada. O juiz já concedeu ou não a sentença. A proferiu ou não a sentença. Eu vou transferir, já que não é uma nova ação, é um prolongamento, eu vou pegar isso aqui tudinho e levar para um órgão hierarquicamente superior. Ah, não, eu não quero transferir toda a matéria, não. Eu quero só um pedaço dela. Posso? Pode. Lógico que pode. Pleiteei para o primeiro grau danos morais e danos materiais. Danos morais e danos materiais. O juiz me deu 50 mil de danos materiais. Eu estou de acordo com isso. Mas ele me deu 12 mil de danos morais. E eu não estou concordando com os danos morais. Eu vou devolver para o tribunal a matéria impugnada. E qual é a matéria impugnada? Só os danos morais. Os danos materiais fazem coisa julgada. Ninguém no tribunal vai se manifestar sobre isso. O tribunal ou a instância hierarquicamente superior só vai se manifestar sobre aquilo que foi devolvido. Tantum devolutum quantum appellatum. O professor escreveu aqui. É essa a expressão que vocês vão ouvir e ver no concurso. O princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Tudo que é devolvido é o que será
apelado. O que é isso? Eu, tribunal, só vou me manifestar sobre aquilo que eu fui provocado. Princípio dispositivo. O princípio dispositivo, ele está disposto lá no artigo, cadê o artigo? Quando a gente precisa do negócio, aí ele falha, né? Artigo 2º. O artigo 2º diz para nós, nem quase que cai a televisão. O professor não gosta que corta a aula. Aí o professor encosta na televisão. O professor Luiz ainda vai dar uns cascudos em mim, né? Artigo 2º do Código de Processo Civil diz assim: nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou interessado a requerer. A parte tem que pedir. Princípio dispositivo. Se a parte interessada não pleitear para o tribunal ou para a instância hierarquicamente superior aquilo que ele deseja, a instância superior não vai se manifestar. Olhem para nós, o artigo 128 é a mesma coisa. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defesa. O defesa é a mesma coisa que proibido. Conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta. Transforma isso por recurso. O desembargador vai fazer o quê? Decidir o recurso nos limites em que foi recorrido. Tanto um devolutum quanto um apelatum. Não há dúvida do efeito devolutivo. Eu vou devolver para o tribunal, eu vou transferir para o tribunal aquilo que eu desejar. Não é, eu quero toda a matéria, eu quero só um pedaço, pode também. Olha o 460, o que diz para nós. É proibido, é defeso, ao juiz proferir sentença a favor do autor, de natureza diversa do que foi pleiteada. Não posso. Se eu transferir para o tribunal apenas e tão somente os danos morais, o juiz olha o processo e fala assim: está errado esse dano material, vou rever também. Na verdade não é 50, é 70. Não pode. A parte está contente. Professor, mas ele está com o processo. Não pode. Professor, não pode. Princípio dispositivo. Eu só vou apreciar aquilo que me foi solicitado. Se não foi solicitado, 2 abraços para vocês. E aí nós caímos num outro princípio, que eu não escrevi aqui, mas eu gostaria que vocês estudassem ele. Princípio da dialeticidade. O que é o princípio da dialeticidade, professor? Dá para enxergar? Eu não sei se vocês... Vamos falar de novo. É do jeitinho que fala. Dialeticidade. Princípio da dialeticidade. É um bonito nome para você que está grávida. Dialeticidade, venha, vamos no mercado. Até apelido tem, né? E aí, dialeticidadezinha, né? Belíssimo nome para colocar no primogênito. Dialeticidade é conversar, dialeticidade é dialogar, dialeticidade é combater a decisão, o pronunciamento judicial. O juiz fala que esta caneta é vermelha porque a tinta dela é vermelha. A parte tem que rebater os argumentos que o juiz utilizou. A tinta é vermelha porque foi colocado coloral nela. Por isso ela é vermelha e eu julgo procedente o pedido. Aí o que perdeu vem falar assim: olha, excelência, o juiz errou. O juiz errou porque ele não aplicou direito. O juiz errou porque ele não é legal. O juiz errou porque ele vive viajando no mundo da lua. O juiz errou porque ele é um juiz novo. O juiz errou porque ele acabou de passar no concurso, ele não sabe direito a lei. Ele combateu a decisão? Ele falou da decisão? Então lhe falta o quê? Dialeticidade recursal. Além
de devolver para o tribunal a matéria impugnada, eu preciso impugnar a matéria. Eu preciso conversar com o recurso. Eu preciso estabelecer uma linha de raciocínio entre o meu pedido e o que foi decidido. Eu preciso apontar o equívoco do magistrado. Eu preciso apontar a minha insatisfação. Eu preciso mostrar onde é que o juiz errou e o que é que tem que ser feito. Então eu preciso conversar com isso, eu preciso fazer o quê? Dialogar, dialeticidade. Se não houver dialeticidade no recurso, o recurso é inadmissível. Ele nega seguimento ao recurso por ausência da dialeticidade. Cuidado com isso, não adianta só eu devolver, não. Eu vou devolver como? Eu só vou mandar lá para o tribunal. Não, não vai só mandar para o tribunal, não. Tem que conversar com esse recurso. Beleza? Transferência ao órgão hierarquicamente superior, toda a matéria impugnada. Transferir para o órgão hierarquicamente superior o exame da matéria impugnada. Tantum devolutum quanto appellatum. Está ligado ao princípio dispositivo. O que é princípio dispositivo? Aquilo que o juiz só vai manifestar se eu pleitear. E o princípio da congruência. O juiz vai decidir a lide nos termos em que foi proposta. Então está ligado ao princípio dispositivo e ao princípio da congruência, além do princípio da dialeticidade que o professor falou. Vou voltar. Está ligado ao princípio dispositivo. O que é princípio dispositivo? O juiz precisa ser provocado, o desembargador precisa ser provocado. E ao princípio da congruência. Ele vai decidir nos limites em que foi pleiteado, em que foi proposto. E a dialeticidade, eu preciso combater, eu preciso debater acerca daquela decisão. Beleza? Efeito suspensivo dos recursos. Tira o processo aqui de baixo e põe aqui em cima, né, professor? A gente brinca, mas tem gente que acha que o suspensivo é aquele do artigo 265 do Código de Processo Civil. Não é. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.